Vai lá, Nilmar. Maravilha! Muito bom dia a todos. Hoje, dia 28 de abril, estamos aqui para mais um Iguaçu Vale Rondon. E hoje com um tema muito legal também, que é o ecossistema de inovação e transformação local, o case de Pernambuco. Estamos aqui com o nosso colega Ederson Mello, de Pernambuco, diretamente para o Paraná agora, residindo em Foz do Iguaçu, adorando o frio. Certo, Ederson? Com certeza. E aí vai ser muito legal, porque a ideia é a gente ter a oportunidade de conhecer um pouquinho outras cidades que desenvolveram o ecossistema de inovação e empreendedorismo e quais que foram os ganhos, né? Para a gente, inclusive, trazer novidades aqui para Marechal. Então, Ederson, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E agora é contigo, fique bem à vontade e vai lá. Ok, obrigado, Juliana. Obrigado, Nilmar, pela receptividade de vocês. Deixa eu só compartilhar aqui. Apareceu aí a imagem para vocês? Tudo certo com a apresentação? Certo. Tudo ok, né, Juliana? Vai lá. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao convite do Iguaçu Vale Marechal Rondon para apresentar esse tema, né, trazer um pouco do conhecimento da experiência do nosso ecossistema. No caso agora do ecossistema de Pernambuco, né? Nossa, eu faço parte agora da região oeste, né? É um grande prazer estar aqui com vocês. Então, trazer um pouco o que o ecossistema, o seu desenvolvimento vem causando e transformando, principalmente na região lá onde está inserido, né, o nosso APL de TIC em Pernambuco. Uma breve apresentação, eu sou formado em administração, com especialização em gestão empresarial. Recentemente, no caso, um ano passado, concluí o mestrado em administração na linha de pesquisa Criatividade, Empreendedorismo e Inovação. Já venho atuando no ecossistema há 10 anos, né, em um ambiente como tanto incubadora de empresas, como consultor credenciado junto ao Sebrae, e há pouco mais de um mês, né, estou como analista na incubadora Santos Dumont, né, no Parque Tecnológico de Itaipu. Então, para a gente falar um pouco sobre o ecossistema, é muito importante a gente entender a questão da sua definição, né, sobre o ecossistema de empreendedorismo e inovação. Logo, a gente precisa compreender essa questão desse conjunto de atores que trabalham de modo coletivo. Então, o ecossistema precisa entender que esse trabalho coletivo vai permitir esse fluxo de conhecimento, né, de cada instituição, que vai sendo amparado por esse desenvolvimento, né, tecnológico, gerando, consequentemente, a inovação para o mercado. Esse ambiente que é propício ao desenvolvimento de novas tecnologias, trazendo inovação, atração de pessoas, né, com talento, né? A gente pode citar até um ator, Richard Florida, dizendo que para realmente
no seu livro da Ascensão da Classe Criativa, ele traz a importância de pessoas talentosas, da criatividade, para o desenvolvimento do contexto territorial, né? Trazendo novas ideias e, claro, com o contexto tendo o capital, né? Onde essas competências vão ganhar espaço para desenvolver e gerar esses processos de inovação sistêmica de larga escala e de alto impacto econômico na região. Então, para desenvolver o ecossistema, é preciso que ocorra essas ações com uma visão holística, não focada num ator específico. Alguns tópicos é essencial para que fomentem esse desenvolvimento no ecossistema. Ter cases de sucesso. Então, é muito importante para a região ter cases que motivem o desenvolvimento. Então, ter aquelas empresas, as startups, que sejam cases de sucesso e sempre mostrem a sua história, de onde surgiram, qual foi o seu desenvolvimento, onde estão hoje, o seu papel dentro do contexto territorial, as soluções que foram desenvolvidas, né? Dentro do ecossistema é importante essa diversidade de apoio, né? Apoio tecnológico, a gente vê aí constante mudanças tecnológicas, então é preciso ter realmente esse apoio de uma tecnologia de ponta, né? A questão do capital, é preciso ter um investimento no mercado, tanto interno como externo à região, é preciso mostrar também esse relacionamento com o mercado, essas demandas que o mercado proporcionam, né? Ter a questão dos investidores anjos, né? Estamos aí com o Iguaçu Vale também trabalhando constantemente essa questão dos investidores, dos anjos, no caso, ter esse banco de mentores, né? Pessoas que vão apoiar as startups. Então, é muito importante também ter esse banco de mentores também forte para dar esse apoio. Vivendo dentro desse ambiente favorável, né? Percebendo a diversidade das ideias, cada um pensa de uma forma diferente, começar a compreender que a importância dos relacionamentos e entender a visão do outro, nem sempre você pode querer que a visão seja sempre a mesma sua, então a gente precisa ter essa diversidade nas informações, compreendendo que esse conservadorismo vai prejudicar o desenvolvimento, então a gente não pode ter aquela metodologia fechada. É muito importante ter um relacionamento aberto a todas as ideias. Em um dos meus estudos, também eu verifiquei que a questão dos laços fortes prejudica muito o desenvolvimento do ecossistema, porque tendo como base as ideias lá de Granovetter, o incentivo à questão dos laços fracos, que é aquelas informações com atores que, digamos, não digo menos relevantes, mas com uma multiplicidade de atores, cada um trazendo sua informação, sua opinião, isso agrega bastante. Porque quando a gente começa a se relacionar sempre com os mesmos atores e apenas entre eles, a informação fica muito fechada, apenas fica todo mundo batendo sempre no mesmo pensamento e faz ficar sempre naquilo. Então, a gente precisa trazer também as opiniões de outros atores dentro do ecossistema, consequentemente formando e fomentando esse mar de startups. Seria o quê? Essa criação de várias startups com produtos e serviços voltados para a expertise do ecossistema. Então, vamos começar a entender o contexto local, qual é a expertise da região, qual é a força motora da região, e começar a desenvolver soluções para os problemas que essas grandes empresas ou que o mercado local começa a apresentar. Então, trazer essas sugestões, esses problemas para dentro dos ambientes de inovação para fomentar o desenvolvimento de soluções, com pensamentos novos e diversificados para essas novas soluções para os problemas apresentados. E uma questão que vem sendo muito debatida, principalmente em épocas que o recurso, o fomento está cada vez mais curto, né? A questão de políticas públicas está complicada em relação ao investimento, que a gente vive essa questão de pandemia, uma crise, onde sempre há um corte nas agências de fomento. Então, nessa situação, a gente deve entender o que não é um ecossistema de inovação, é o que entendemos por ecossistemas. E em muitos ambientes de empreendedorismo e inovação existe esse ecossistema, onde algumas instituições apenas olham para si próprio. Quando visual ou outra situação, eles apenas querem olhar para si mesmo. Então, a instituição passa a ser como um foco das ações, limitando a ação e os resultados para o ecossistema como um todo. Porque se você quiser querer tudo para si,
os outros atores, que também são importantes, não vão receber. Então, nesse ambiente não existe essa visão em comum de ecossistema que vai beneficiar todos que estão inseridos. E, consequentemente, o desenvolvimento do ecossistema acaba sendo prejudicado. Então, essa questão de não se importar com a situação do outro, essa falta de empatia com as outras instituições e suas dificuldades, é muito prejudicial para o desenvolvimento do ecossistema. O trabalho em prol do ecossistema é o que eu costumo dizer que é um trabalho onde você desenha ao mesmo tempo que você é desenhado. Porque você, ao desenvolver cada uma das suas ações, ao mesmo tempo você vai estar contribuindo para o seu papel dentro do ecossistema. E a soma das partes vão dar um todo que realmente vão entregar aquele resultado esperado para o desenvolvimento. Então, cada um tem que fazer a sua ação para, no final, esse resultado gerar ganho para todos que estão inseridos dentro do ecossistema de empreendedorismo e inovação. Trago aqui algumas informações dos atores, né, do ecossistema de inovação. A gente começamos os estudos, tem uns estudos lá de Etkovsky, que fala da tríplice hélice, aquela relação entre governo, empresas e academia. Atualmente já fala-se na quádrupla hélice com a inserção da sociedade, na participação das pessoas que estão inseridas. Outros atores também passam a ter essa relevância também dentro do ambiente. Então, é muito importante desenvolver que todos esses atores para buscar esse balanceamento, né? É uma sinergia que deve ocorrer dentro do ecossistema, cada um com a mesma importância. Existe muito um debate trazendo a questão acadêmica, a educação como base, então fomentar o empreendedorismo e inovação desde a base, nas instituições de ensino, mostrando a participação, a importância dele dentro do ecossistema, pois muitas instituições vêm trabalhando tirar um pouco mais as pesquisas do papel para colocar realmente em prática, porque tirar aquele viés totalmente acadêmico de fazer artigo, publicar e deixar na gaveta, e transformar essas pesquisas cada vez mais em soluções. Então, a hélice da academia também vem mostrando essa importância no seu desenvolvimento para o ecossistema. Entrando aqui no nosso tema, trazer um pouco essa questão do ecossistema de inovação lá de Pernambuco, na região. Como eu falei, é um ambiente que eu venho acompanhando nos últimos 10 anos, eu venho atuando no ecossistema local, e mostrar para vocês um pouco desse desenvolvimento da região, sobretudo trazer a região lá central do Recife, onde se concentra o maior número de empresas, as chamadas startups, e o que elas realmente vêm proporcionando para a região. Em pesquisa recente, as startups, né, são concentradas sobretudo na região metropolitana do Recife. Então, mais de 90% das startups pernambucanas estão concentradas na região metropolitana. É um número, de certo modo, preocupante, porém, muitas outras ações têm sido realizadas desde então com esse resultado para a interiorização das ações de empreendedorismo e inovação no estado de Pernambuco como um todo. Então, é um fortalecimento dos ambientes de inovação dentro das cidades interioranas, principalmente aquelas mais desenvolvidas, trazendo exemplos aqui como a cidade de Caruaru, Serra Talhada, Petrolina, Garanhuns, são cidades um pouco mais afastadas, porém tem uma ação muito forte, sobretudo do Sebrae Pernambuco, para o desenvolvimento dessas regiões. Trago alguns números nas startups, em média. O número de funcionários é de 1 a 5, né? Representa a grande maioria. É comum na startup você sempre ter aquelas startups com 2 ou 3 pessoas inicialmente, né? A quantidade de clientes geralmente vai de 0 a 10, alguns dados aqui de algumas empresas lá da região. A área é bem diversificada, né? Então, a gente pode ver aqui dentro da pesquisa, existe uma diversificação, sobretudo, claro que serviço de tecnologia, mas sempre tem uma ampla diversidade das ações. Claro que tem um destaque aqui para o retail, o varejo e a parte também de educação, porém, a gente tem um crescimento muito grande também em startups
que desenvolvem problemas locais, né, da região mesmo, que a gente passa a ser muito comum a outros estados e, consequentemente, vão abrindo cada vez mais o mercado com essas soluções. Temos um número também de B2G, que no caso startups que trabalham para desenvolver soluções para o governo, 5% em média, business to consumer, 27%, e o grande é o B2B. O grande foco das startups atualmente, mais de 65% trabalham desenvolvendo soluções para outras empresas. Então, esse é um dos dados que a gente pegou e também começa a trabalhar também com essas informações. A estratégia também de relação com o mercado, temos aqui alguns dados que é muito dividido nessa questão de prestação de serviços, desenvolvimento de produtos e realização de pesquisa. Temos as áreas que são mais citadas, né? O Big Data, Analytics, Design, Empreendedorismo, Indústria 4.0, Saúde. São algumas áreas que, dentro dos cadastros das ICTs, tem um maior foco. Então, tendo como base informações dos próprios institutos de ciência e tecnologia, temos essas áreas que são mais trabalhadas, né, na região. Incubadoras, incubadoras, aceleradoras, ambientes de inovação, então tem crescido também nos últimos anos, tem tido um apoio muito grande, como eu disse a vocês. Trago aqui também informações, ações do próprio Sebrae, onde, em parceria com os municípios, sempre estão sendo instalados ambientes de inovação. Em sua maioria, os municípios vêm desenvolvendo algumas incubadoras nos municípios. As incubadoras estavam muito restritas, eu posso trazer aqui, tinha um número muito, para o tamanho do estado, era um número muito pouco mais de 10 a 15 incubadoras no estado como um todo. Atualmente tem tido um grande número, eu tenho tido informações de várias ações no desenvolvimento de incubadoras pelas prefeituras, em parceria do Sebrae com as prefeituras. Logo, tem se desenvolvido também outras aceleradoras, também a importância também da aceleração para a maturidade dos negócios. E trago a experiência do Porto Digital. A gente conhece aqui o Porto Digital como uma grande empresa, né, um grande case da região. O Porto Digital se trata de uma política pública, né, que começou lá no ano 2000, na região do Recife Antigo, no Marco Zero, e é um parque tecnológico urbano, né? Então, diferentemente de muitos parques tecnológicos, ele é um parque tecnológico cravado no centro da cidade, então aberto, totalmente aberto, que tem esse foco na área de TIC e economia criativa, né? E busca ter essas interfaces com a cidade e os APLs, principalmente no interior da moda, na região de Caruaru, e fruticultura irrigada, que é na região do Vale de São Francisco, em Petrolina. Temos situado também na região central, tem um amplo, grande território. Vou mostrar aqui para vocês um pouco do território do Recife Antigo, essa estratégia também de renovação dessa área histórica e essas unidades avançadas no interior. O eixo que o Porto Digital foca, os eixos são nas pessoas, negócios e território. Então, são os grandes eixos aqui de foco do Porto Digital para o seu desenvolvimento. Nas pessoas, a questão da formação, então, é ter um ambiente que fomente a formação de pessoas. Dentro da região, temos o exemplo do César School, do César em si, como uma faculdade, também instituição de ensino que prepara a sociedade na formação acadêmica nos temas mais atuais, principalmente nessa área de tecnologia. Tem a Central das Pessoas, a diversidade, como eu falei para vocês, tem crescido bastante a participação do público feminino no ambiente de inovação lá no território do Porto Digital. Hoje em dia está beirando os 40%, em média 35% são de mulheres nesse ambiente. Então, a gente mostra uma grande evolução. O que antes era aqueles dados apenas, não, essa área de TIC, TI é só para masculino, predominante masculino, mas lá tem tido essa diversidade nessa questão do gênero, também de áreas de atuação, então tem fomentado cada vez mais essa diversidade de talentos dentro do ecossistema. A parte de negócios, né? Então, temos esse foco na atração de novas empresas, principalmente grandes empresas, para o território.
fomentam o empreendedorismo através das incubadoras e aceleradoras que existem dentro da região, e relacionamento estreito com novos ambientes. Como eu disse a vocês, a importância de um ecossistema se relacionar com um maior número de atores que tenham essa significância para o desenvolvimento local. Então, esse foco nessa parte de negócios, para atrair essas grandes empresas, vamos ver mais à frente um pouco dessa questão de inovação aberta, que também é trabalhado constantemente na região. E no território, a questão da reestruturação urbana, que é muito ligado à degradação que ocorria na área, o abandono dessa parte da cidade do Recife. Moradia no centro, então, o centro passa a ser um local que também desenvolva a questão de moradia, não apenas a questão de apenas ir a trabalhar e retornar para a sua casa, para o subúrbio, por exemplo. Fomentado também o desenvolvimento de residências, né? Seja através dos prédios, outros locais, mas próximo a essa região, então, ser um ambiente também de moradia e continuar essa revitalização de todo o centro no foco do desenvolvimento territorial. Essa parte um pouco selecionada, um pouco mais claro, foi onde começou o Porto Digital, né? Então, nessa parte urbana e, consequentemente, teve essa ampliação para a ilha aí do Recife Antigo e vem se expandindo para a região central do Recife. Então, é uma área que vem em constante crescimento. Dentro dessa área são inúmeras empresas de tecnologia. Consequentemente, por estar nessa área, conta com uma série de ações do próprio Porto Digital, das políticas públicas do governo do estado de fomento realmente a criação de startups e, consequentemente, também na revitalização urbana e o desenvolvimento territorial. E como é que surgiu essa questão toda lá no Porto Digital? Gente, foi lá no início dos anos 2000, era vista a saída do capital humano qualificado. Principalmente, alguns professores da Universidade Federal de Pernambuco começaram a verificar que muitos dos alunos formados que desenvolviam grandes projetos estavam indo para outro estado e não entregando em Pernambuco aquelas grandes soluções que eram desenvolvidas aqui. Logo, foi pensado como é que a gente poderia manter essa classe criativa, esse pessoal talentoso aqui na região. Em parceria com Cláudio Marinho, né, que é um grande urbanista também aqui lá no Porto Digital, foi verificado a questão de transformar, né, remodelar o centro histórico do Recife, que já vinha acumulando anos de degradação, era violência, a população não se deslocava ao centro do Recife, era uma região com os casarões já deteriorados, com alguns até caindo. Então, foi vista essa possibilidade. E o governo inicia, né, apresenta o interesse em criar essa política pública. No início, o aporte do governo foi 30 milhões. E vamos ver que hoje em dia, em relação aos resultados que são obtidos, os 30 milhões não são nada para um governo fomentar o desenvolvimento e a criação lá do Porto Digital. Então, o foco foi criar esse cluster global, né, de desenvolvimento de software e serviço baseado em TI, unificando membros, grandes empresas, né, como parceiros no início, a academia com o pessoal lá da Universidade Federal, da Universidade Estadual do Pernambuco e, consequentemente, as startups, né? Trago aqui algumas imagens, né, como era lá o centro do Recife e como são hoje as ruas do centro do Recife. Então, nessas ruas, esses casarias antigos, que por mais que apresente apenas isso aqui é algo histórico, sim, histórico e tecnológico, pois dentro de cada ambiente desse tem empresas funcionando, desenvolvendo tecnologia e sendo apoiada pelas ações do Porto Digital, do governo como um todo, e tem tido uma grande transformação local. E a gente vemos aqui que a cidade começa a tomar uma nova forma, uma nova cara. Passa a ser uma região atrativa das grandes empresas, das startups.
trabalhei por alguns anos numa startup que ficava um pouco mais afastada do centro. Era no Recife, mas um pouco mais afastada do centro. Quando chegávamos num período de graduação, onde as empresas já estavam aptas para o mercado, muitos procuravam se instalar aqui na região do Recife Antigo. Por ser esse polo atrativo, ter alguns os benefícios que eu vou mostrar mais à frente e, consequentemente, estar dentro desse ambiente que fomenta cada vez mais o relacionamento entre outras empresas. Então, as informações chegam aqui de uma forma mais rápida, né? Tem aquele fluxo contínuo de conhecimento e informação. E algumas imagens, essa questão, né? Eu trago aqui até uma reportagem recente, final do ano passado, lá da Veja São Paulo, que apresenta, né, a região lá do Porto Digital, do Polo Tecnológico lá em Pernambuco, como emprego, restauro de vida de rua, restauro, né, do ambiente, do território e vida de rua, que é aprender com o Polo de Pernambuco. Então, a região passou a ganhar mais essa cara de desenvolvimento também para a sociedade. Vimos ali uma parte antiga, já bem remodelada, bem conservada, bem atrativa. À noite passou a se diferenciar, onde antes tínhamos ruas escuras, com aquele medo de ser assaltado. Hoje em dia, a população, ao sair do trabalho, tem o famoso happy hour, continua consumindo os produtos da região. Existe essa atração também turística para os bares, restaurantes, tem museus agora também na região do Recife Antigo, shoppings também temos na região. Então, esse desenvolvimento não se deu apenas criação de startups. O desenvolvimento é territorial como um todo. Para as startups, para as grandes empresas que buscam soluções nas startups, para as universidades, para as instituições de ensino que também criam novas soluções, novas turmas na área de tecnologia e, consequentemente, para a sociedade como um todo, para também usufruir dos ambientes que foram remodelados e recentemente criados. E para que isso ocorra, é muito importante essa governança, porque por mais que a gente fale que o ecossistema é essa relação entre os atores, é preciso ter também uma estrutura de governança que também medir e planeje realmente como vai ser essas ações. Então, é muito importante que todos tenham participação e essas ações estratégicas sejam tomadas numa esfera estratégica, numa estrutura de governança. Então, para que isso ocorra, na região existe um conselho de administração que é composto por representantes do poder público, setor produtivo, empresas, da academia e de outros setores, outros representantes da sociedade. Logo, todas as ações realizadas pelo Porto Digital são planejadas de forma estratégica e definidas por esse conselho de administração e, consequentemente, todas as ações têm a sua avaliação desse conselho. Então, é muito importante que exista dentro do ambiente, dentro do ecossistema, essa governança. Não só a governança exercida pelo governo. Por mais que ele seja o grande fomentador dessas políticas públicas, ele tem que agir aqui como um ator. Então, ele tem lá seus representantes, consequentemente, vai ocorrer o debate com os demais, porque ele não pode também apenas impor o que ele define. Então, tem que ser esse relacionamento bem amplo, onde todos tenham voz e participação. Então, as hélices, como a gente apresentou anteriormente, então, a região lá do Porto Digital foca muito nessa questão, temos o governo, através da política pública, do apoio do governo, a academia, que entra com as universidades, com o capital humano qualificado, né, que desenvolvimento realmente de pessoas qualificadas e talentosas. A pesquisa, né, como eu falei, começa a ficar mais dentro da região e voltada para o mercado. Essa transformação territorial, né, no bairro do Recife, que passa a ser uma localização estratégica, né, no centro da cidade, um espaço disponível de baixo custo. As empresas lá têm um fomento, têm um aluguel bem mais em conta, e esse interesse de revitalização da área, como a gente viu ali, que tem sido transformado. Algumas empresas, né, que fazem parte do... Opa, a internet aqui está
tá instável. Mas, Juliana, o áudio tá saindo legal aí? Ederson? O Tá, áudio e tá às saindo bom? vezes dá uma pequena falhada, mas no contexto tá ok. Ah, ok. Então tá. Bem, temos aqui algumas empresas, né, como a própria IBM, a Globo recentemente se mudou, a sua sede, a Globo Recife, que é a Globo Nordeste, se mudou para a região também do Porto Digital. Temos uma escola da FCA, que é a Fiat Chrysler Automotive, que no caso também atua na região, e entre outras grandes empresas, né, principalmente na área de tecnologia. Isso é muito importante para fazer com que tragam também, grandes empresas tragam problemas, conseguem também, dentro das startups, o desenvolvimento dessas soluções, no que a gente pode falar aqui um pouco sobre a questão da inovação aberta. Então, tem sido um polo atrativo de grandes empresas. Isso tem sido crucial, realmente, também para as startups procurarem cada vez mais esse ambiente. Então, existem alguns apoios, né, do próprio Porto Digital. A gente traz aqui soluções como o Mind the Biz, que é uma ação voltada para as startups e empreendedorismo criativo. Então, o Mind the Biz é um estágio inicial onde existe essa chamada, onde você entra como se fosse uma fase de ideação. Você traz a sua ideia e durante um período de 8 a 10 semanas ocorrem desafios empresariais, oficinas e atividades práticas, mentorias e orientação técnica. Então, é um programa que visa realmente você que tenha apenas essa ideia, né, essa fase inicial, seja capacitado e mentorado para desenvolver uma solução para essa ideia. Temos as incubadoras, né, no Porto Digital, temos aqui a Caixa do Porto, não trago aqui mais a Jump, é uma aceleradora, então temos um programa de incubação na região, né? Então tem esse suporte para o desenvolvimento, e a ideia da incubadora não é que a empresa fique lá por 3, 4, 5 anos. A incubadora, a ideia realmente modelar o negócio, lançar o produto e maturar. E a questão graduou, em um período até curto de tempo, já coloca a empresa dentro do ambiente, dentro do território do Recife Antigo, e vai trazendo novas empresas para o programa de incubação. A ideia é realmente desenvolver, modelar esse negócio, estar pronto para o mercado, já insere ele no território. E para dar cada vez mais oportunidade para outras empresas. Para não ficar às vezes, num vício que ocorre em outras incubadoras no Brasil, que a startup chega lá e vai apenas usufruindo dos bens e querendo ficar o máximo tempo possível. As empresas que estão instaladas lá, elas contam com uma série de benefícios e incentivos, né? A gente viu aqui que existe muito a questão das reformas, e a partir de como você faz a reforma dos imóveis, comprovam isso, você tem isenção no IPTU. Todas as empresas que são na área fim, lá do Porto, no caso tecnologia, elas têm a redução do ISS, né, o Imposto sobre Serviço. Então, o imposto lá, atualmente, 2%. E isso faz com que eles ganhem um certo diferencial em relação a outras regiões onde vão pagar os 5%. E além dos benefícios de estarem lá e se relacionarem com as outras empresas do Porto. Temos o Porto Mídia, que é um braço do Porto Digital na área de economia criativa, voltada para esse apoio e estruturação de negócio na área de games, vídeo, animação, multimídia, design. É a parte mais ligada à economia criativa. Temos alguns laboratórios, cinema, teatro. O Louco, com um laboratório aberto, é muito similar a um espaço maker, laboratório aberto à sociedade para a criação e desenvolvimento, né? Desde que seja com um tema ligado à saúde, bem-estar, esporte, você pode usufruir, faz o agendamento e pode usufruir, qualquer um da sociedade pode usufruir da estrutura, que é do Louco. Open Innovation Lab, como eu falei para vocês, é o programa de inovação aberta, então traz desafios de grandes instituições para os empreendedores. Então, ele tem como essa meta abrir as portas de grandes empresas. Os investimentos aqui em soluções variam de 1 a 1,5 milhão, a depender da solução desenvolvida. Então, grandes instituições, posso citar aqui um exemplo, até o Ministério Público de Pernambuco trouxe recentemente algumas demandas para as startups
desenvolverem soluções para essas demandas e, consequentemente, tem esse aporte, que algumas já receberam mais de R$ 1 milhão. Então, essa ideia também desse laboratório de inovação aberta é trazer as grandes empresas e para que as startups desenvolvam soluções para os problemas apresentados por essas grandes empresas. Aqui a evolução das empresas instaladas no Porto Digital nesses últimos 20 anos, né? Então, inicialmente com 2 empresas, né, no seu início. Atualmente, mesmo com esse contexto da pandemia, o ano de 2020 fechou com 349 empresas instaladas dentro da região do Porto Digital. São mais de 13.300 pessoas na região do Porto Digital, empreendedores diretos e indiretos trabalhando nessas empresas, e o faturamento quase de 2,5 bilhões no ano passado. Isso, como a gente vê lá na questão do benefício dado do governo, redução do ISS, que passou a 2%, então aqui a gente falamos mais de 50 milhões de reais para a prefeitura só de imposto em relação ao faturamento. Então, essa importância também da participação desses benefícios públicos para o desenvolvimento das startups. Só para contextualizar aqui, nossa parte final, temos também uma comunidade de startups, né, que é o Manguezal, e a sua grande importância também para o desenvolvimento das startups, né? Iniciou-se em 2012, foi a criação lá do Manguezal. Então, essa comunidade de startups que visa também se apoiar as práticas colaborativas e aprendizado de tecnologia, design e empreendedorismo dentro do ecossistema, né? Então, segundo seu fundador, né, o Manguezal não pertence a nenhuma empresa, né? Ele não tem sede, nenhum dono responsável. Então, o objetivo é realmente fomentar essa cena das startups, né, do relacionamento. Sempre tem os happy hours do Manguezal e, como vou apresentar aqui para vocês, os eventos que tomaram uma grande proporção. Então, a partir desses eventos, eles começam a realizar os meetups, edições do Startup Weekend, além da consolidada já o Manguebit, né, que é uma conferência anual da comunidade. Estão movimentando as startups e fomentando cada vez mais novos negócios, né? Então, é uma comunidade que tem crescido bastante também e já tem uma grande representatividade dentro do ecossistema. Então, é muito importante participar das ações da comunidade de startups, começar a interagir com outras startups. A gente já que são mais de 300 empresas dentro do ecossistema. E, por vezes, uma estrutura de governança, por mais que exista um representante de startups lá no conselho, as informações não fluem tanto quanto através das comunidades. E você começa a se relacionar com startups e isso vai, digamos assim, dando aquele apoio. Então, essa corrente vai ganha força. Então, são realizados cada vez mais eventos de tecnologia, participação de grandes nomes no cenário local e nacional. Então, começa a atrair também investidores e essa troca de experiência permite cada vez mais também o melhor sucesso das startups. E o Manguebit, né, que é uma conferência que é feita anualmente, né? Ano passado tivemos sua versão online, nos últimos anos. Então, esse objetivo é proporcionar realmente esse ambiente atrativo, né, com conteúdo de alto nível e fomentar principalmente o network qualificado entre esses melhores agentes. A estratégia é movimentar realmente esse segmento das startups, onde o Manguebit, essa conferência surge realmente como essa iniciativa colaborativa, posicionando-se como um celeiro de grandes startups. Bem, Juliana, acho que dentro do prazo combinado, muito obrigado a vocês. Vamos abrir aí para os debates. Pessoal, antes de começar os debates, eu quero só fazer uma complementação, né, nessa apresentação toda do Ederson. Antes de mais nada, eu lancei esse desafio para ele aqui, ele abraçou com toda a vontade, então, primeira coisa, agradeço a ele. Mas, em segundo lugar, eu queria colocar aqui por que a gente pensou nesse tema, né? Quando a Juliana veio conversar comigo, se a gente tinha algum tema adicional, alguma coisa. Então, tem alguns motivos pelos quais a gente escolheu trazer esse tema, mostrar isso para o nosso ecossistema. O primeiro deles é, como eu já comentei algumas vezes, a nossa equipe está crescendo cada vez mais.
como o Ederson comentou, ele está um pouquinho mais de um mês agora aqui na nossa equipe, e cada vez mais eu quero trazer os integrantes da nossa equipe para demonstrar para vocês também um pouquinho da nossa experiência. Como vocês podem ver, a gente só traz gente de peso. O Ederson comentou, ele tem 10 anos de experiência, e toda essa experiência a gente vai transbordar para as nossas ações aqui. Então, isso é muito importante para a gente começar a aproximar cada vez mais os membros da nossa equipe, né, com o ecossistema de Marechal. Então, esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto é demonstrar um pouquinho também da onde a gente se inspira para as nossas ações, do que a gente está propondo para Marechal, né? Então, a gente revisou todo esse modelo de negócio, a gente está propondo algo bastante sólido para as nossas próximas ações, e muito disso vem da inspiração de ecossistemas como, por exemplo, esse de Recife. Quando a gente vê os números lá, eles são números muito expressivos, e a gente entende que a gente tem esse mesmo potencial. Mas um ponto que a gente precisa observar em toda essa conversa que a gente teve foi o tempo que levou para a gente chegar nesses resultados em um faturamento de 2,9 bilhões por ano, né? Então, foram 20 anos de evolução. Isso é um ponto muito importante, porque se a gente for pensar na história de Marechal, a gente tem 61 anos de município, né? Então, a gente está falando só de 20 lá para desenvolver todo esse ecossistema. Então, o que eu quero colocar é que a gente tem grandes potenciais, a gente já vê diversos casos que tiveram muitos sucessos em que faturamento é interessante, tanto para o município quanto para as empresas, que a gente gerou, né, grande quantidade de empregos, que tem um potencial gigantesco, porém a gente tem um caminho para perseguir. Não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Então, esse também é um dos pontos que a gente quis demonstrar aqui, colocar que isso tudo são processos que a gente precisa seguir para que a gente consiga atingir esses resultados. Eu tenho certeza que nos dias de hoje a gente consegue chegar nesses resultados muito mais rápidos, né? Até a própria pandemia acelerou muita coisa, mas a gente vai ter um caminho que a gente está propondo, que a gente está semeando no ano de 2020, a gente vai, não é algo que vai acontecer, que a gente já vai ter um faturamento de milhões de reais para o ano que vem. Isso é algo que a gente vai construindo ano a ano, cada ano a gente coloca um tijolinho para atingir esses resultados. Então, eu espero que vocês tenham gostado da palestra, e a gente vai trazer cada vez mais alguns cases nesse sentido para a gente ir consolidando essas ações. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Ederson e também o convite da Juliana, do Milmar, todo mundo que dá esse apoio para a gente. Gente, bom dia, Larissa, tudo bom? E eu achei muito bom já você ter pego o gancho e já ter feito o comentário. Muito legal, Ederson, eu também quero agradecer muito a tua participação. Foi muito legal e puxando o gancho do que a Larissa falou, a gente realmente um dos objetivos do Iguaçu Vale, a gente ter essa troca de conhecimento e que deixa bem claro que o trabalho tem que começar de alguma forma, né? A gente não acorda num dia sem nada e no outro dia está tudo lindo e maravilhoso. Então, é muito legal ter essa tua vivência, porque ouvindo você falar, a gente percebe que você viveu a experiência. Então, é muito diferente do que comentar que você viu, soube, né? Não, você viveu. Então, eu acho que é um ponto bem relevante que você trouxe essa vivência e realmente de você trazer esse conhecimento para a gente, para a nossa região, e pensar que é um caminho a ser trilhado, que as coisas não acontecem do dia para a noite, é a questão da melhoria contínua, da gente querer fazer, a gente trazer riqueza, a gente trazer oportunidades. Então, para que isso comece a acontecer, a gente realmente tem que trazer vários atores, vários ecossistemas, trazer, fomentar o ecossistema como um todo e propiciar isso aí. Até no começo da tua fala, você trouxe a palavra holística. E aí você falou alguma coisa que tinha que ser holístico, tudo, e eu fiquei um pouco na dúvida. Eu falei, nossa, mas eu não lembro o significado da palavra. Aí eu dei um search aqui no Google e eu achei muito interessante também, só para trazer para todos, que a palavra do conceito holística significa inteiro, que defende a totalidade. Então, eu acho que vem de encontro com a tua fala, o que a Larissa falou também, da gente procurar alguma coisa e procurar meios
para a gente pensar no todo e beneficiar a sociedade, várias pessoas e trazer riqueza, né? Então, eu achei muito bacana, muito legal, Larissa, o que você complementou. E, mais uma vez, aí, muito obrigada por ter aceitado o convite, o desafio proposto pela Larissa, né? Exatamente, eu agradeço, né? Às vezes eu fico meio assim, Larissa, eu posso falar sobre isso, sei lá, vamos embora. Então, é um prazer realmente trazer um pouco dessa experiência, trazer como se fosse esse benchmarking, né? Dessa questão do que é que a gente visita, o que é que a gente conhece, o que, como você mesmo disse, o que é que a gente viveu, e porque em muitos casos são bem semelhantes, tanto na fase inicial como desenvolvimento, problemas são semelhantes. Atualmente a gente está com um grande problema na questão da escassez de recursos de fomento. Não adianta a gente ficar parado esperando as coisas melhorarem. Então, tem que se movimentar e verificar o que é que cada ator pode fazer, o que é que cada um pode entregar e, consequentemente, cada um fazendo o seu pouquinho, no final a gente vai ter esse resultado melhor para todo, né? Para o ecossistema como um todo. Bom, Exatamente, né? Além de não ter o trabalho do dia para a noite, é um trabalho de vários atores, um pouquinho de cada um, então isso é bem interessante. Vai lá, Nilmar. tá, eu vou fazer minhas considerações. A gente faz, enquanto ele apresentava, a gente ia fazendo uma leitura, e daí eu não sei se todos fizeram, mas eu vou compartilhar, né? Hoje, não sei, a gente tem ali, por exemplo, o manguezal, né? É um movimento, né? Lá. A gente tem o equivalente no oeste do Paraná, o Iguaçu Vale, né? Então, já tem uma parte, uma construção já feita, né? Também a questão, digamos assim, da evasão do capital humano. A gente pode colocar com certeza que nos pequenos municípios aí do oeste do Paraná, do Paraixá-Rondon, dos municípios mindeiros, né, existe uma evasão do capital humano que está se estudando, se formando e indo para cidades maiores, né? Então, nós temos que pensar numa política pública, tem aqui em Marechal, né? Tem centenas de estudantes que vêm para Marechal estudar, olha assim, e esses centenas de estudantes, eles não são aproveitados em nada, né? Para desenvolver, digamos, a cidade, a economia da cidade. Eles simplesmente vêm aqui, estudam e vão embora, né? Então, além daqueles que nós perdemos, são os filhos, digamos, que nascem aqui, né? Que acabam se desenvolvendo. Então, nós perdemos um capital empreendedor, intelectual bastante grande para as cidades maiores. E é um problema que está acontecendo em todos os municípios pequenos, certo? O que acontece também, que eu vejo outra situação, é assim, então, tem um questionamento muito grande de se vale a pena investir, digamos, nesse tipo de política pública no momento no município do Porto de Marechal Rondon. O que acontece? É um projeto regional. Eu acho que tem o PTI, ele está instalado em Foz, e assim, eu vejo assim, que ele atende a região toda, entendeu? Ele não está, digamos assim, com o objetivo de levar o CNPJ para Foz do Iguaçu e, digamos, levar junto, digamos, a arrecadação. A ideia é que a gente trabalhe aqui assim para manter o CNPJ, digamos, dentro dos municípios que já existe. Enquanto talvez outros parques tecnológicos assim, eles precisam fisicamente que a empresa vá se instalar lá, como é o caso do Bioparque, da Fundetec, da Fundetec de Cascavel. Então, o CNPJ vai sair de Marechal Rondon e vai ser aberto lá no Bioparque, vai ser aberto na Fundetec. Então, são coisas que a gente tem que começar a refletir aqui, assim, qual é o seu futuro na nossa cidade, se, digamos assim, os melhores talentos saem daqui e vão para o mundo, certo? Então, nós vamos ter uma economia, qual o futuro da nossa economia local, né? E a apresentação, digamos, de uma proposta de solução, que é o caso do prefeito Ederson, eu acho muito válido, assim. Daí ele precisa, principalmente, do desenvolvimento dos atores, né? Muitas vezes, assim, a gente tem a universidade, tem o SESI, Senai, Senac, a Cimacar, a prefeitura, a gente precisa do desenvolvimento de várias pessoas, inclusive junto com o PTI, né? Então, parabéns pela apresentação, faço minha colocação assim para a gente entender, ou talvez, não sei se todos fizeram a mesma leitura. Muito obrigado.
Super legal, porque já é uma outra visão também bem interessante, que são os recursos das pessoas que já nasceram e vivem aqui e os próprios recursos de pessoas que vêm estudar para a nossa região, né? Então, como reter esses recursos, porque aí depois a gente vai atrás de mão de obra. Então, é bem interessante, Ilmar, essa reflexão que você ponderou aqui para a gente. Gente, quem mais gostaria de abrir o microfone? Professor Edmar, vai lá. Bom dia, Ederson. Parabéns aí pela exposição. Estão me ouvindo? Sim? Beleza. Ederson, uma pergunta, cara. A gente percebe aí todo um desenvolvimento em cima de uma condição ambiental, que era reestruturar um polo comercial de uma grande cidade, entre aspas, né? E tudo o que aconteceu por volta disso daí. Aí a pergunta é, se fosse apenas uma organização dessas startups, uma movimentação online, que não envolvesse esse ambiente físico, o que você acha? Teria esse resultado? Ou não? Ia ficar meio pendurado? O que você nos diz? Bem, lá no início de tudo, foi sugerido criar-se isso dentro da Universidade Federal de Pernambuco. E tinha um campus lá e queriam destinar apenas um espaço lá. Isso aí foi uma oportunidade, digamos assim, vista até pela a questão urbanística, como disse você, tinha lá o Cláudio Marinho na época, que realmente é um urbanista, e viu a possibilidade de fazer com que aquele ambiente realmente seja reaproveitado para o desenvolvimento territorial. Beleza, mas nessa questão que você traz online, é muito importante o que a gente vê hoje em dia, estamos chamados hubs, né, de inovação. Ter esse local que também seja um certo atrativo e que seja tido, né, visto como um local mesmo que vai atrair e que seja realmente mostrado as ações que ele desenvolve para o ecossistema, a importância de estar inserido nele, né? O que é que por isso que é muito bom trazer o que o professor falou, o Nilmar disse, a gente tem talentos aqui que tem a fuga, né, de talentos. Então, vamos tentar concentrar num local específico, através das ações, como é que a gente pode se relacionar, ter essa maior proximidade. Claro que a gente tem esse contexto aí de pandemia que fica cada vez mais complicado, e a sua colocação é muito interessante, mas é muito importante ter esse hub, principalmente com atores realmente relevantes. Dizer, olha, nós somos aqui, como não conheço, mas temos uma ação aqui de tal e tal instituição, onde esse aqui vai ser um polo atrativo, vamos desenvolver isso, vamos supor, ações do SEBRAE, parceria com a prefeitura ou com os outros atores que o Nimar trouxe aqui, e isso seja realmente esse local atrativo, que seja, desde que pode ser numa instituição de ensino, pode ser num local específico, pode ser num hub de inovação, na incubadora de empresa, que seja um local que realmente seja uma referência para ter esse começo, né? Então, acho que é muito importante verificar realmente qual o local que seja comum para todos, né? Que possa também dar essa entrega para o desenvolvimento, a princípio, dessas startups. E, consequentemente, vai desenvolvendo as empresas, estando aqui. O Nimão falou que existe esse problema da fuga, porque vão criar CNPJs em outros municípios. Uma das falas de Silvio Meira, que ele fala quando a gente vai falar de inovação, ele disse: inovação para mim é mais e melhores notas fiscais. Então, isso quer dizer que quanto mais, melhor nota fiscal de serviço realmente vai ficar para o município, vai ficar para a região. Então, o ideal é desenvolver empresas que realmente fiquem em Marechal, tenham um local lá, tenham um certo subsídio, né, para o seu desenvolvimento e, consequentemente, esses recursos oriundos dos impostos que são gerados fiquem na região. E isso vai ajudar todo o desenvolvimento. Posso fazer mais uma ou não? Pode. Estamos no limite aí. Vai lá. Pode? Claro, vai lá. Você colocou para a gente também que
tiveram um aporte inicial de 30 milhões de reais, quando começou, Isso. 20 anos atrás. Hoje gera uma receita só de ISS para a prefeitura de 2,49 bilhões é o faturamento das empresas. Como das são 2% empresas. só de ISS, né? Em torno de 50 milhões de ISS. Isso. Eu creio Ok. Olha só o que chama atenção. 30 milhões no início do investimento, eu não sei para a prefeitura, cara, mas para mim é muito dinheiro. É foi para o muito governo. dinheiro. Só que se você não tiver a visão, fala, olha, eles estão pegando 50 milhões agora num ano só de imposto. Então, também é muito dinheiro. O que a gente precisa ter nos pontos de tomada de decisão? Pessoas que têm visão futura. E isso chama atenção. Acho que isso daí é um ponto crucial, né? Eu gostaria que, se você pudesse, comentasse alguma coisinha para a gente aí. O que alavancou realmente essas decisões? Fala, não, realmente vamos investir. Você lembra disso daí? Ou... Bem, no ano 2000 eu era um pouco mais jovem, né? Não estava no ecossistema ainda. Porém, participando dos eventos e dos relatos, essa questão do investimento foi um problema. A gente não vê que as startups estão aqui para criar soluções para problemas. Então, a gente foi visto um problema do governo, né? Porque era uma região abandonada. Então, aí chegou também membros da academia, também com algumas grandes empresas, disse: olha, governo, a gente tem essa proposta aqui para a gente, digamos assim, desenvolver mais essa região aqui. Porém, precisamos da sua ajuda. Então, ao mesmo tempo que ele foi resolvendo um problema do município, do governo como um todo, e, consequentemente, ele foi também criando essa solução para o desenvolvimento tecnológico, porque também foi vista, como a gente apresentou ali, a fuga do capital intelectual. Então, eram muitos alunos que eram formados aqui, e, no caso, lá em Recife, vai direto para São Paulo. E nenhum dos seus projetos, consequentemente, continuavam no estado. Então, todo o recurso gerado iria para São Paulo. E aí foi isso, vendo essa problemática, né, do governo, e teve essa, digamos assim, essa visão de dizer, olha, a gente vai aqui, vamos resolver esse problema. E teve também aporte de empresas privadas também trouxe essa questão de investimento em empresas privadas. Não lembro o certo número, mas também as empresas também contribuíram na época com 1 ou 2 milhões, alguma coisa assim, mas teve também o aporte da iniciativa privada. Então foi essa questão de verificar realmente cada ator que poderia estar inserido naquele contexto e, consequentemente, trazendo para esse ambiente e ver como é que você pode ajudar e aqui, como você mesmo disse, um pouco mais ter essa visão de futuro e, consequentemente, promover esse desenvolvimento. Que é fazendo o gancho daquilo que foi falado, da visão holística, né? Que eu relembrei o que era o termo, porque o trabalho é um grande trabalho de médio e longo prazo, com atores de várias entidades, né, movimentando o ecossistema como um todo, e com essa visão, né, professora Edmar, como o professor Edmar muito bem colocou, porque, na verdade, tudo a gente tem que ter uma visão, a gente não pode ficar focado só também, mas o quanto vai gastar, o quanto vai investir, ok, é uma parte importante, mas o quanto isso vai trazer de retorno. Fora que, no caso de Pernambuco, o quanto isso trouxe do ponto de vista de turismo, né? Que aí é uma coisa que também a gente não teve a mensuração aqui, mas para pensar que deve ter sido um valor também fantástico, né? Porque vendo aquela foto de como era e como ficou, não tem nem o que dizer, né? Exatamente, é toda uma economia, né, que vai ser movimentada, essa questão do comércio local, a movimentação de pessoas, o atrativo turístico. A gente falou aqui do recurso do ISS, porém, e todos esses que são gerados de emprego e renda, né, nessas outras atividades que são desenvolvidas também na região. Aí, exatamente. Que ocorre. Vira um tema bem abrangente, né? Ele fica uma visão holística. Adorei relembrar o termo. Bem abrangente. Legal, pessoal. 9h05, nosso tempo já está esgotando.
Se o Ederson tiver disponibilidade e quiser responder uma última pergunta, caso alguém tenha. Alguém gostaria de uma última colocação, por favor? Silêncio. Eu acho que já todo mundo já tirou dúvida. Ou alguém abriu o microfone. Vai Posso lá. deixar uma mensagem? Claro, vai lá, professora Edmar. Eu lembrei agora, na época que eu estava em Maringá, que eu morava lá, quando eles foram fazer o contorno sul, saiu toda uma discussão na cidade de que, caramba, por que tirar 12 quilômetros do centro da cidade? Fica muito longe, vai aumentar demais. 4 anos depois, a cidade começou a tomar conta do contorno sul. O resultado hoje tem 16 anos, mais ou menos. O contorno sul já está no meio da cidade de novo, né? A coisa cresceu. Então, quer dizer, de novo, esse negócio que a gente tem que pensar no futuro, mesmo que os outros nos chamem de doido hoje. Mas o futuro não tem como mensurar. Fica aí a mensagem. Exatamente, professor. Aí, às vezes, você já tira um problema do centro da cidade e você começa a fazer o chamado um hub, né? E vai criando as ramificações, vão vindo outras empresas. É o que ocorre aqui em algumas situações, como, por exemplo, a fábrica da Jeep, lá em Pernambuco, fica numa cidade uns 60 quilômetros distante do Recife, mas já começa a atrair outras pequenas empresas e já vai, consequentemente, todo o desenvolvimento do território. Por isso que também é importante essa questão de trabalhar esses hubs, né? Também de inovação, porque vai ser esse polo atrativo, né? Então, vamos vendo e atraindo, consequentemente, o desenvolvimento vai ocorrendo, né? Agora, claro, de uma forma planejada, né? Como você mesmo colocou, ter essa visão de futuro e esse planejamento. Fantástico. Nossa, encerramos então mais um encontro do Iguaçu Vale, Rondon, hoje. Eu acho que fica uma excelente vivência e principalmente uma excelente reflexão para que todo mundo faça, todo mundo veja como que poderia contribuir e que realmente a gente tenha visão de médio e longo prazo, não tenha medo do trabalho, pense que para melhorar a gente tem que arregaçar as mangas e fazer. Então, Ederson, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui conosco, por ter participado. Foi muito bom, realmente trouxe essa reflexão que a gente pode tirar grande proveito e seguir em frente. Gente, para todos também, nosso agradecimento por ter estado aqui conosco. Um super beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Então, parabéns, Edson. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.